O que aconteceu com a arquitetura nos dias atuais? Como que a gente conseguiu chegar nesse ponto? Esse tanto de casa igual, um monte de arquitetura sem identidade. E se você é arquiteto, designer, engenheiro, se você atua na construção civil, você precisa assistir esse vídeo, porque o assunto de hoje é muito sério e a gente precisa ter essa conversa. Então fica comigo até o final, que nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre a arquitetura tradicional, a arquitetura moderna que a gente vê hoje e o porquê que a gente chegou nesse ponto. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que tá dando o que falar. Todo post que tem na internet sobre casa com telhado, casa sem telhado, fica um monte de gente brigando ali e discutindo o porquê que a gente chegou nesse lugar. Eu, particularmente, tô vendo um movimento de retomada, de resgate ao tradicional, que eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo, inclusive sobre a minha percepção e sobre o que aconteceu com a arquitetura. Será que a nossa profissão está se perdendo? Será que a gente está se perdendo? Parece muitas vezes que a gente está reproduzindo um padrão sem entender todas as nuances que estão por detrás disso. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então fica comigo, porque esse assunto vai te ajudar a ser um profissional melhor, um profissional que entende mais do assunto do seu próprio trabalho e que por isso consegue entregar soluções melhores para os seus clientes. Só que antes da gente mergulhar nesse conteúdo que é importantíssimo, já deixa aqui o seu like no vídeo se você acha que esse assunto pode te ajudar. Aqui no Bora na Obra a gente está comprometido em trazer conteúdos extremamente práticos e relevantes sobre o universo de projetos e das obras. Então, se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo assim que a gente publicar. Então, bora lá! Qual que é o cenário que a gente tem hoje? A arquitetura hoje em dia está completamente igual. Você entra num condomínio, então você vê uma arquitetura pasteurizada, não tem DNA, não tem identidade. Além disso, acabaram-se os detalhes. As casas se tornaram o que Le Corbusier tanto quis, máquinas de morar. As características são: não tem telhado, a fachada ela faz um L para um lado, faz um L para o outro, tem uma porta gigante, um pé direito absurdo e um monte de LED para todo lado. Você não sabe se a casa é uma casa, se é um consultório médico, se é um escritório de advocacia. Você não sabe mais o que é casa e o que é prédio comercial. E aí, o que é a arquitetura tradicional? Em contrapartida, é uma arquitetura que traz raízes, é uma casa que tem cara de casa, daquelas que a gente viu nos desenhos, daquelas que as crianças desenham quando são perguntadas o que é uma casa. Tem um telhado, ela tem uma escala do homem, uma escala humana, ela é acolhedora, ela traz aconchego, ela é cheia de detalhes e é uma casa que é uma extensão dos valores e das virtudes daquela família ou daquela pessoa. É uma casa que geralmente traz sentimento, traz memórias afetivas, vai se tornar realmente um pano de fundo para as memórias de uma família. E aí, falando de família, eu sei que é um assunto que poucas pessoas falam, poucos arquitetos se debruçam sobre isso, mas a casa, ela pode ajudar os nossos clientes na união da família e na educação dos filhos. Porque a casa, ela é algo intrínseco do ser humano. Ela é o abrigo, ela é quase que um altar. Se eu te perguntar agora, quais são as memórias que você tem da sua infância? Muito provavelmente essas memórias elas vão se desenrolar em uma casa. Às vezes é na sua casa, na casa da sua avó, numa casa que você passava férias. E esse sentimento de se sentir em casa é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Hoje em dia a gente vive uma tragédia em doenças psíquicas. Muitas pessoas com problemas psicológicos, com depressão, com burnout, com várias e várias doenças. E eu acredito que a gente consegue associar muito disso
ao problema da casa. Além das casas não terem identidade, as pessoas moram em ambientes pequenos, ambientes que são completamente integrados. Muitas vezes a sala é o mesmo ambiente que se come, que é o mesmo ambiente que se dorme, e aí o ser humano perde um pouco a sua referência. A arquitetura, ela tem um papel cultural de construção da história das pessoas. Você consegue, inclusive, identificar períodos históricos de acordo com a arquitetura. Inclusive, você consegue identificar de onde é aquele lugar, baseado, às vezes, numa imagem. Você vê uma foto de uma casa americana, você sabe que aquilo ali é nos Estados Unidos. Você vê uma foto de uma casa, né, oriental, você sabe que aquilo ali é no Oriente. Você vê uma casa brasileira, uma casa tradicional, você sabe que aquilo fica no Brasil. Só que agora, com essa globalização e o relativismo cultural, em todos os países a gente não consegue mais identificar o que é a arquitetura daquele local. Mas aqui no Brasil eu vejo isso ainda pior. Se você anda num condomínio hoje, você não consegue ver diferença entre uma casa e outra. É um show de revestimentos, é um showroom de porcelanatos na fachada, um monte de fita de LED espalhada para todo lado e casas que não trazem a identidade de quem vai morar lá. E eu posso te contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha um projeto da minha casa, uma casa que tinha essa linguagem mais contemporânea, vamos dizer assim, e olha, nada contra quem opta por fazer uma arquitetura contemporânea, mas para nossa família a gente percebeu que aquela casa não tinha cara de casa. A gente não conseguiria criar nos nossos filhos essa identidade de uma casa como a gente tem nas nossas memórias, como há muitos anos a gente vê, né, há milhares de anos, a arquitetura indo numa evolução, num processo de evolução onde a gente não apaga o passado. E aí que está o nosso ponto-chave dessa conversa de hoje. De onde surgiu esse desafio que a gente está vivendo agora? De um movimento chamado modernismo, que surgiu no século passado, com alguns nomes muito conhecidos, inclusive icônicos da arquitetura nacional e internacional. Um deles eu já citei, que é o Le Corbusier. E aqui temos no Brasil grandes entusiastas desse movimento, né? Um deles, o grande e conhecido Oscar Niemeyer. Só que poucas pessoas sabem que por trás desse movimento modernista, de mudança da arquitetura, de disrupção da arquitetura, existia uma vontade de apagar a história. E por isso que durante o movimento modernista, muitas construções elas foram demolidas para que justamente a gente apagasse realmente a nossa história. E na faculdade, eu não sei você, colegas de profissão, mas eu aprendi que a gente tinha que conhecer o velho, o antigo, mas que a gente não deveria repetir aqueles padrões. E a gente precisava partir de algo extremamente criativo, do zero. Me diz aí se não foi assim que você aprendeu, que aquilo que era antigo não deveria ser replicado. Se a gente for olhar para a evolução do ser humano em toda a nossa história, ele foi uma sequência de acontecimentos que foram melhorando e masterizando as coisas. E logo no modernismo houve essa ruptura com o tradicional. E nos dias de hoje, o que a gente vê nas faculdades é de fato uma negação do passado e um entendimento de que só aquilo que é novo é que é bom. E isso não é verdade. Se a gente for analisar, tem muita coisa nova, boa, mas tem muita coisa nova, ruim. E basta você ligar, né, os dois neurônios ali para você perceber que existem coisas boas e coisas ruins. Então a gente não pode apagar simplesmente o nosso passado e também não podemos negar o nosso futuro. A arquitetura tradicional e a modernidade, elas não são inimigas. Nós podemos sim trazer uma essência de uma tradição, de algo que vem da nossa história, mas a gente traz elementos de modernidade, como novas tecnologias, tecnologias construtivas, novos materiais, novos comportamentos. Vou te dar um exemplo. Antigamente a cozinha era um lugar de serviço, principalmente nas casas das famílias mais ricas. Então não se dava muita atenção para a cozinha. Hoje, mesmo nas famílias mais ricas, que muitas vezes têm funcionários e tudo mais, a cozinha ela é quase como um pulmão da casa. Ela é o lugar onde muitas vezes a família
se reúne para fazer uma receita, para conversar ali enquanto um ou outro ali está cozinhando. Então são mudanças de hábitos que precisam ser sim incorporadas à arquitetura, mas a gente não pode simplesmente querer fazer tudo do zero, como se o passado não nos servisse mais. E a pergunta que eu te faço é, será que tem volta? Eu vejo um movimento de vontade, eu vejo esse despertar que está acontecendo nas redes sociais. Muitas pessoas perceberam que a coisa não tá muito legal. Certo dia eu estava no Congresso de Arquitetura Perene da minha amiga Veri Lourencetti e eu ouvi o Guilherme Freire falando algo muito interessante. Na época era 2023 e ele falou assim, olha, em pleno 2023 tem que ser muito burro para não perceber que tá tudo errado. É só você olhar para o lado. As coisas não estão nos seus devidos lugares. As pessoas estão infelizes. As famílias estão sendo destruídas. Tem coisa errada aí. E qual é a nossa parte? O que nós, profissionais de arquitetura, de engenharia, de construção, nós podemos fazer? Será que a gente não pode romper com essa moda, com essa tendência que desfaz aquilo que é mais poderoso na arquitetura, que é o habitat, que é o lar, que é essa proteção? Será que nós não podemos resgatar isso juntos? E essa é a reflexão que eu quero fazer com você hoje. Qual que é a sua opinião? Você também sente que existe esse movimento de profissionais querendo fazer uma arquitetura mais tradicional? Você também sente que os clientes estão buscando essa arquitetura mais tradicional? Bom, a minha opinião você já sabe. Agora eu quero ouvir a sua aqui. E se você quer saber mais da história que eu falei da minha casa, a gente gravou um vídeo, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição para você assistir, contando toda essa trajetória do porquê que a gente mudou o projeto da nossa casa, que era um projeto contemporâneo, para uma casa com cara de casa. E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, se foi uma reflexão positiva aí pra você, já aproveita e dá o seu like, isso é muito importante pra gente saber se a gente tá no caminho certo e a gente poder trazer cada vez mais conteúdos de valor pra você. E se você quiser que eu faça uma segunda parte desse vídeo, me aprofundando ainda mais em estratégias práticas para você fazer esse movimento de entregar projetos melhores, mais tradicionais para os seus clientes, comenta aqui também que eu quero saber. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as boas práticas para um profissional que atua com projetos e obras aqui no nosso país. A gente se vê no próximo vídeo. Bora!